Vamos lá, professor Mairovich, vou começar da parte jurídica agora. Pode isso? Ele foi agido da justiça, fazer um vídeo, né, nas redes sociais, ele está com as redes sociais ativas, faz ameaça a Alexandre de Moraes e ainda pede para que o caso dele seja analisado pela justiça americana. Bom, qual é a estratégia dele? Continua uma estratégia igual a de sempre, ou seja, golpista, de desrespeito à Constituição, de desrespeito ao direito internacional público, de desrespeito ao direito das gentes. No que ele vai querer se apegar, e isso é importante. Atenção, o Brasil tem um tratado de extradição com os Estados Unidos. É um tratado antigo, que data de 1965. Esse tratado relaciona os crimes pelos quais cabe um país ou outro, porque é um tratado bilateral, então relaciona os crimes onde pode haver pedido de extradição. Mas existe nesse tratado uma exceção. Fala atenção, não caber extradição em crimes políticos. Crimes políticos. Qual é a roupagem? Quais são as vestes falsas que colocam o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro de perseguidos políticos? Então eles querem entrar por aí. Agora tem uma exceção que eles não falam. A exceção diz que mesmo se o crime tiver natureza política, isso não vai ser levado em conta quando o objetivo do extraditando foi atacar o sistema do Estado democrático constitucional, que é o caso, é o que eles fizeram, é a razão da condenação. Não sei se deu para perceber, Fabiola, mas eles querem agora fazer o jogo de perseguidos políticos, que é o jogo de sempre. É o jogo já conhecido. Então eles querem se colocar em panos de perseguidos políticos. E o que ele faz? Numa violação ridícula à soberania nacional, ele diz que quer ser julgado pelos Estados Unidos. Então vamos pensar como vai ser o procedimento da extradição, que não é, atenção, não é favorável ao Brasil. Qual é o procedimento? O procedimento, uma vez o pedido aportando nos Estados Unidos, vai para a Secretaria de Estado. Professor, só segurei que a gente está voltando agora. Muito interessante isso que o senhor está explicando. Acho muito importante a gente voltar com isso, trazendo em detalhes. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando aí na TV, estava no intervalo. O professor Mairovich está falando aqui sobre essa tentativa de Alexandre Ramagem usar, né, os artifícios de um perseguido político, né, para conseguir essa proteção dos Estados Unidos diante até desse acordo que o Brasil tem com os Estados Unidos de extradição. E agora ele estava falando sobre o processo exato de extradição e como é que se dará. Eu quero muito saber, professor Mairovich, que o senhor explique isso e até mesmo quais são os instrumentos jurídicos que Alexandre de Moraes tem para conseguir trazer Ramagem para o Brasil e ficar preso aqui. Bom, na verdade, o instrumento jurídico que o Brasil tem em cima desse tratado bilateral de extradição celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, o que eu estava falando do processo de extradição? Já nos Estados Unidos, esse pedido, como vai se formalizar? Eu não vou aos detalhes, mas vou à conclusão. Isso tem uma tramitação e vai a um juiz federal. Por quê? Porque está em jogo o Estado brasileiro, um tratado internacional. Vai a um juiz federal, porque nos Estados Unidos tem extradições entre estados, tá? Mas nós estamos tratando de extradição internacional. Então vai a um juiz federal. O que esse juiz federal faz? Atenção, e o Ramagem precisa aprender isso, acho que ele faltou a aula, viu, professor Marco? Ele faltou a aula. Por quê? Porque o juiz não pode reexaminar, não pode invadir a soberania do outro país, dizer, olha, foi mal condenado, bem condenado, nada disso. A prova foi mal examinada, nada disso.
Ele não vai poder. Ele vai fazer uma análise se os requisitos estão presentes. Ou seja, se o crime apontado também é crime tipificado nos Estados Unidos, e então, se os documentos foram traduzidos, se todos os documentos estão presentes, é uma análise que se faz formal, atenção, formal, sem se entrar no conteúdo da condenação, que é o quê? Que é prerrogativa do Estado soberano. Então, o que o Ramagem está querendo dizer? Ele foi condenado aqui no devido processo, legitimamente, com um caminhão de provas, teve ampla defesa. E o que ele quer fazer? A gracinha que ele quer fazer. A gracinha, que é uma gracinha política, não tem nada de jurídico. É o quê? Ele tentar porque não é possível isso, o que falar num processo americano da inocência dele. Então ele quer ser julgado lá. Não é possível isso. O que acontece com o juiz federal na hora que ele conclui e dá a sua conclusão, a sua decisão, que formalmente o processo está em ordem. E aí, em razão dessa abertura, ele manda atenção que isso é importante, e aí vai estar o fracasso do Brasil. Vai estar o fracasso no Brasil. Quem é que decide sobre a oportunidade, não se a sentença é justa, se a condenação é injusta, não, sobre a oportunidade dos Estados Unidos à luz de uma questão de Estado, de uma questão política. Quem decide é o secretário de Estado, é o Marco Rubio, que vai decidir isso. E, evidentemente, a sua linha político-ideológica, tem todo um presidente Trump que já deu a sua posição, ele vai negar a extradição. Vai abrir aí um grande problema, vai abrir até a possibilidade do Brasil rescindir esse tratado bilateral, vai ter uma confusão internacional, mas a tendência, tendo em vista a própria estupidez desse governo Trump, a tendência é, evidentemente, tratar como isso de política de Estado. Contra o quê? Contra aqueles que atentam às liberdades, etc. Então, o ponto importante, a decisão final é do secretário de Estado Rubio. Vai prevalecer, está dizendo aqui, professor Marco, a minha esfera de cristal, vai prevalecer a ideologia de direita. Meu Deus, professor, eu fiquei até nervosa agora com tudo isso, né? As próximas cenas serão complicadas. Ô, Josias, vamos lá, vamos analisar esse vídeo de Ramagem, essa provocação a Alexandre de Moraes e esse pedido que ele faz para que a justiça americana analise o caso dele. A valentia do Alexandre de Ramagem, Fabíola, está escorada nos fatos, né? Ele desafia o Alexandre de Moraes porque se considera hoje invulnerável nos Estados Unidos. E ele tem razões para isso. Há lá o bolsonarista Alan dos Santos, um blogueiro que tem pedido de prisão decretado pelo Alexandre de Moraes contra ele, e os Estados Unidos se negaram a devolver o Alan dos Santos ao Brasil, mesmo durante a gestão do Joe Biden, antes mesmo da chegada do Trump à Casa Branca. Então ele está confiando. Hoje nós temos, Fabíola, o Alexandre Ramagem é no momento, um dos personagens mais representativos de uma grande diáspora bolsonarista. Há 6 dezenas, mais de 60 bolsonaristas que fugiram para a Argentina, para os Estados Unidos. Além do Alan dos Santos, há um outro blogueiro também célebre, que foi para a Espanha, e também a Espanha se negou a extraditá-lo, o Eustáquio, o blogueiro Eustáquio, também há pedido de prisão contra ele, o Oswaldo Eustáquio, e a Espanha se recusou simplesmente a extraditá-lo. Está prevalecendo nessas negativas o argumento de que são perseguidos políticos, que são vítimas de perseguição. E, normalmente, os tratados de extradição prevêem essa exceção.
não são extraditáveis aqueles que são considerados no país estrangeiro como perseguidos políticos. Então, do mesmo modo que nós condenamos aqui a tentativa do Trump de interferir no funcionamento do Supremo, quando mandou carta, inclusive ao Lula, condicionando o levantamento das tarifas, a suspensão das tarifas que impôs às exportações do Brasil, a interrupção do processo contra o Bolsonaro no Supremo, do mesmo modo que condenamos esse gesto, temos que considerar que não cabe ao Brasil interferir no funcionamento do judiciário dos Estados Unidos. Então, em algum momento, de fato, o pedido de extradição do Ramagem, que já está sendo operacionalizado pelo governo brasileiro, ele vai bater num juiz federal americano. E esse juiz, embora não tenha poderes para reanalisar o mérito das acusações que pesam contra o Ramagem no Brasil, ele dirá se faz sentido ou não, do seu ponto de vista, o argumento da perseguição política. E, como disse o professor Mayrovitch, no final das contas, vai para a mesa do Marco Rubio. E o governo Trump um dia vai acabar, né? Então, a proteção ao Alexandre Ramagem, presumivelmente, também acabará. Mas há, como disse Fabiola hoje, um sem número de bolsonaristas que estão aí espalhados pelo mundo à busca de proteção sob o argumento de que são perseguidos políticos. Os mais notáveis são o Alexandre Ramagem, o réu Eduardo Bolsonaro, que em algum momento também terá contra si uma sentença condenatória do Supremo, e a Carla Zambelli, essa com menos chance de êxito no argumento da perseguição, porque ela, embora tenha fugido num primeiro momento para os Estados Unidos, cometeu o erro de ir para a Itália e chegou na Itália e disse: não, como eu tenho dupla cidadania, eu aqui sou, de fato, invulnerável, não estou sujeita às sanções do Alexandre de Moraes. Está lá em cana, está presa em Roma, à espera da análise do seu pedido de extradição. Deveria ter sido analisado na semana passada, mas houve greve no judiciário italiano e também, no caso dela, a palavra final será uma palavra política do governo da Giorgia Meloni, que também é um governo conservador, mas pelos antecedentes, pela jurisprudência que prevalece na Itália, provavelmente a Carla Zambelli será devolvida para cumprir pena no Brasil. Então, estamos sujeitos, Fabiola, à legislação local. Há hoje, como disse, mais de 60 bolsonaristas aí perambulando pelo mundo à procura de proteção, sob o argumento de que há uma perseguição política no Brasil, e estamos nós sujeitos a essa legislação local e aos juízos que serão feitos pelo judiciário dos países e também o juízo político, que é feito, em última análise, pelos governos, né? Agora, o Alexandre Ramagem está confiando no que aconteceu, que vai se repetir em relação a ele, o que aconteceu com o Alan dos Santos, nos Estados Unidos, ou com o Oswaldo Eustáquio, na Espanha, que o argumento da perseguição política vai prevalecer. Em algum momento há de prevalecer a lógica, Fabíola. Se isso acontecer, cedo ou tarde, ele terá que cumprir a sua pena no Brasil. De resto, vai ter que trabalhar nos Estados Unidos, né? Porque não imagino que esse caixa dos fugitivos seja ilimitado, né? E é preciso ver se ele vai ter competência para arrumar emprego nos Estados Unidos. Vamos à lógica também, quero entender. Ele é perseguido na sua análise, professor Marco? Tem alguma justificativa? Tem algum fundo de verdade aí no que ele diz? O Ramagem? Fabiola, olha só, eu acho que é impressionante a subalternidade dessas pessoas, porque eles o tempo todo trazem o governo estrangeiro para tentar deliberar sobre questões que são não só de cunho eminentemente nacional, mas que, ao ter uma interferência, isso gera assim, um problema de autonomia do Brasil. Assim. Então, a soberania do Brasil acaba sendo desafiada por brasileiros que vão para o exterior e criam um clima
contra o próprio Brasil. A gente viu na questão do Eduardo Bolsonaro, né, a movimentação, aquela carta do Trump, a movimentação de taxas que ele atribui, num determinado momento atribuiu a si próprio, depois tentou voltar atrás, aquela coisa do lock-in que eu falei antes. Então, assim, e agora essa história do Ramagem. O Ramagem tem um complicador, para mim, adicional. Ele foi uma pessoa que esteve à frente do sistema de informações do Brasil, ele esteve na BIM. Então, assim, você consegue imaginar, por exemplo, algum de nós aqui, que estamos aqui reunidos agora, do nosso ouvinte também, consegue imaginar, de repente, o diretor da CIA ter um contraditório com o governo, com o novo governo Trump, por exemplo, e simplesmente ir embora para um outro país e pedir para esse outro país o salvaguardar em termos de, assim, da sua, assim, como perseguido político e ficar lá. Assim, você consegue imaginar isso? O diretor da agência de informações, sei lá, da Alemanha ou do Mossad ir para um outro país e falar: agora eu estou aqui porque é um país, eu não gosto do governo Netanyahu, então estou aqui refugiado, exilado político e vou me acertar com esse governo aqui e vou usar esse governo contra o meu próprio país. Isso não existe, isso não existe. Então eu acho que o Congresso brasileiro, ele deveria sim, aí nesse caso, gerar um tensionamento forte. O parlamentar não está aqui, então ele não está exercendo o mandato dele, né? E ele vai para um outro país e opera dentro da estrutura estatal de um outro país contra as instituições do Brasil. Ele está jogando contra o Brasil, ele não pode sequer ter o mandato dele. Então eu acho que é absolutamente errado e me impressiona muito que eles não fiquem aqui, enfrentem aqui dentro do nosso judiciário esse debate, essa tensão, a sua própria defesa, né? Eles simplesmente vão para o exterior. Então, assim, tem uns assim relevantes, Alan dos Santos, irrelevante, outros são relevantes, mas um ou outro não. No caso do Eduardo Bolsonaro, não. No caso do Ramagem, menos ainda. Então, é assintoso isso e mostra que tem um segmento aqui no Brasil que não só confirma que foi meio conspiracionista, como tem um repúdio completo à institucionalidade. Isso não pode ser admitido em hipótese alguma, isso joga contra o Brasil, contra as instituições que arduamente foram construídas aqui a partir da democratização do país. E é isso, eu acho que quem está no Brasil e quer mudar o Brasil não vai para fora. Por quê? O sujeito não é refugiado político, ele não é perseguido político, porque no Brasil você tem democracia, você tem todos os campos políticos falando, se articulando, discutindo, criticando. Então, assim, ele não está num regime autoritário que está perseguindo ele, teve um processo judicial, a oposição ela existe, ela fala, ela tensiona, ela derruba vetos do governo. Então, existe todo um condicionante, um conjuntural que é cabal, que não existe uma possibilidade de uma perseguição política estrito sensu. Existe, sim, questões políticas. A democracia foi desafiada, foi posta em xeque, ela conseguiu institucionalmente reagir, isso foi muito importante, e a pessoa simplesmente não pode se evadir do país e ainda mais utilizar um outro país, a estrutura de um outro país para fazer esse contraditório com a nossa justiça. É incabível isso. Então, assim, por todos os aspectos, não, ele está completamente errado, isso é absurdo, e o governo brasileiro tem que ser duro, e eu acho que o Congresso deveria ser muito duro nesses casos. E a gente vê a dificuldade de eles serem duros, né, professor Mayrovitch, porque tem alguma coisa além do que o governo... O governo não pode fazer nada, não tem que se meter nisso, né, o governo federal nesse caso, mas o Congresso, por exemplo, e até mesmo o Supremo Tribunal Federal, tem alguma coisa a mais que pode ser feita, professor Mayrovitch? Olha, como disse o professor Marco, e muito bem, a necessidade de uma reação. Afinal, nós temos um tratado internacional onde a regra, atenção, isso é importantíssimo, a regra que informa é da pacta sunt servanda. Os acordos precisam ser cumpridos. Essa é a regra do direito internacional. Então, o Brasil tem que se mostrar firme a respeito disso. Por quê? Em primeiro lugar, quem pede a extradição? Quem pede a extradição é o Estado Nacional, é o Estado-nação. Não é o Poder Judiciário, não é o Legislativo, é o Estado Nacional que pede a extradição em cima de um tratado bilateral, onde tem a regra de que o que é acordado deve ser cumprido.
Daí a força que o Brasil tem que buscar. Agora, um ponto. Evidente, vai ter uma decisão política para o secretário de Estado. Não é o Trump que vai decidir, é o seu secretário de Estado. Ora, o que ele é? Na realidade, ele é um representante do governo. Então, ele vai atuar em nome do governo norte-americano, em nome do governo Trump. O governo Trump já mostrou que não vai, até pela intromissão que quis fazer no Brasil, quis a soltura do Bolsonaro, não vai atuar. Além do que, e isso é importante, o Josias colocou, como é que esse pessoal vai se sustentar lá? É importante observar que nesses acordos existem os acordos formais e os informais. Ou seja, a CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, tem verba para sustentar economicamente o que? Os seus colaboradores. O que fez o Ramagem? O Ramagem fez a BIM paralela com apoio norte-americano. Sem apoio norte-americano não teria feito uma BIM paralela, porque isso depende de informações e troca de informações. Então, ele tem isso assegurado. Se o governo norte-americano, atenção de novo, isso é importante. Se o governo norte-americano, pelo seu secretário de Estado, entender e não dar a extradição por envolver alguém que está sendo perseguido politicamente, ele abre as portas, escancara as portas e janelas para um asilo político, que é o que o Ramagem vai estar de olho. E é o que ele quer, esse Ramagem? Ele quer toda essa confusão, primeiro para ficar ainda colocando fogo na polarização e atuando pró-Bolsonaro. Ele tem interesses no Rio de Janeiro, onde ele já foi até candidato e é deputado pelo Rio de Janeiro. Então ele tem todo o interesse. E com o asilo ele vai sempre ter o quê? Aquilo que lhe interessa, ou seja, ele vai ter para dizer que ele é um perseguido político. Então, Fabiola, o que eu quero mostrar é que veja o tamanho a envolver tudo isso.